Olá, querido aluno, querida aluna da disciplina de Projeto Arquitetônico. Estou aqui hoje para falar com você sobre a atividade mapa. Então, nossa atividade mapa foi desenvolvida baseado nos temas das nossas disciplinas e hoje num projeto tão atual, tão emergente da nossa região, né, brasileira. Então, a atividade tem como tema os projetos de abrigos emergenciais temporários e estará dividido em 3 etapas, tá? Abordando os conteúdos que vão ser estudados durante as nossas aulas, de acordo com os temas dos nossos livros da disciplina de projeto arquitetônico também. Então, o abrigo emergencial temporário é o objeto do estudo de vocês e planejamento nesse modo. Então, você está preparado? Então, a gente quer que você, como futuro arquiteto, desenvolva habilidades essenciais para a sua jornada, como analisar, sistematizar, refletir e tomar algumas decisões. Uma aprendizagem ativa, relevante e é relacionada à nossa vida, até porque os projetos são expectativas para o seu futuro profissional, tá bom? E isso para acontecer, é importante que você desenvolva e planeje projetos relacionados à nossa necessidade, urbana em si, né. Então o objetivo desse desafio é provocar o seu senso crítico, buscando uma leitura e fundamentos necessários à explicação e compreensão das questões propostas, conectando o conteúdo à realidade. Talvez não seja a minha realidade ou a sua realidade, mas a gente sabe que neste ano de 2024 nós tivemos um problema emergencial no Rio Grande do Sul com as enchentes que atingiram a região de Porto Alegre. Para isso, então, você vai desenvolver um projeto de abrigo temporário baseado nessas necessidades emergenciais que acontecem em várias situações no dentro do mundo, tá bom? Então, você será desafiado a realizar um projeto de arquitetura através de uma necessidade emergente, promover um abrigo para pessoas desabrigadas. E aí, como projetar esses espaços para serem construídos com rapidez e também com facilidade? Então, algumas coisas eu vou precisar olhar dentro desse projeto que eu vou desenvolver. Pense então em programas bem enxutos, a gente vai definir aqui que o mínimo de pessoas que cada unidade de abrigo temporário deve abrigar são 4 pessoas, tá? Sistemas construtivos práticos, uso de materiais acessíveis e também, por falar em acessível, lembre-se de promover acessibilidade para todos. A ideia é planejar para todos, tanto para uma pessoa que caminha normalmente, como uma pessoa que tem dificuldade motora, um idoso, uma gestante que precisa de acessibilidade, um cadeirante, ou uma pessoa de andador ou de muletas. Então é preciso pensar como as pessoas vão ser, acolhidas dentro desse abrigo temporário, tá bom? Vamos lá? Então, eu vou compartilhar aqui com vocês. Vou compartilhar a minha tela para que vocês consigam, eh, olhar de maneira mais prática o que eu quero conversar com vocês hoje. Não consigo compartilhar. Vou compartilhar a janela então. Bom, para isso, eu trouxe aqui um estudo de caso para vocês avaliarem, que é do dia 4 de julho, publicado pelo G1, onde uma cidade provisória em Canoas, oh meu Deus, uma cidade provisória em Canoas começa a ilhas desabrigadas por enchentes, tá? Eh, então, cerca de 15.000 pessoas somente na região metropolitana de Porto Alegre vão precisar ser acolhidas em espaços públicos 2 meses após as enchentes, né, segundo um estudo dos abrigos SOS do Rio Grande do Sul. Então, esse centro humanitário de acolhimento que foi, estruturado em Canoas, ele vai contar com 126 unidades habitacionais, tá. E ele foi cedido
pela Agência da Organização das Nações Unidas para Refugiados e tem a capacidade de acolher até 630 pessoas, tá bom? Ele foi erguido dentro de um pavilhão que conta com apoios como fraldário, cozinha humanitária, lavanderia, centro de convivência e espaço kids. Olha o visual aqui do espaço, tá? Bom, o mais importante dessa reportagem é entender que a gente também vai planejar uma unidade habitacional. É um espaço para abrigar uma família. Nesse caso aqui, o tamanho tem 17 metros e meio. Aqui são as dimensões. Ó, 140 quilos, tem portas, 4 janelas, 4 espaços de ventilação e sistema simples de iluminação. Desculpa, gente. A estrutura, ela é feita por paredes e tetos de espumas de poliolefina, um material isolante rígido, à prova d'água, com propriedades que protegem do sol e do calor, sustentados por uma estrutura em aço que é fixada ao chão por ganchos que funcionam como âncoras, tá? E olha que legal, o tempo de montagem é de 4 a 5 horas. Será que a gente vai conseguir planejar um espaço bem parecido assim? Bom, ela tem a capacidade, né, de suportar também 101 quilômetros de ventos por hora e chuva leve e tem pintura contra proteção e radiação solar. Eh, e esses abrigos, eles podem, ficar montados até por 3 anos, ok? Vamos assistir um pouquinho aqui a nossa colega que fala sobre esse espaço planejado. Legal, né? Eh, lembrando que são quase 18 metros quadrados, ela falou errado ali, 18 metros de comprimento, tá? Mas não é. Mas uma coisa legal aqui para vocês visualizarem é que a gente tem um arquiteto que ele chama-se Shigeru Ban, que ele foi precursor nesses projetos de abrigos temporários, tá? Aqui eu até sinalizei uma reportagem do ArcDaily, que fala de várias tipologias de projetos de abrigos temporários projetados por N arquitetos dentro do mundo, como Norman Foster, Zaha Hadid, que falam sobre necessidades específicas e emergentes que aconteceram dentro do mundo e foram planejados para atender de maneira rápida, a população que sofreu esse desastre natural, provavelmente, tá bom? Então, depois vocês pesquisem. Até porque a nossa atividade 1, relacionada a esse módulo, ela fala de estudos correlatos de abrigos temporários emergenciais, tá bom? Então, vale a pena vocês olharem essa reportagem aqui. Mas uma coisa que eu queria falar, então, que o Shigeru Ban, ele foi, então, esse precursor, né? E ele, baseado nas questões de terremotos, pandemias, conflitos, né, as guerras e desastres ambientais, vem desafiando, profissionais de todo o mundo, como arquitetos, urbanistas, designers, engenheiros,
a encontrar, olha aqui, a reportagem fala, encontrar formas de desenvolver estruturas e infraestruturas de maneira rápida, prática, eficiente e adequada tanto à situação como ao local em que são implementados, tá? Então, na busca de materiais que estejam disponíveis na região, cumpra as exigências de cada situação, alternativos ou não usuais no contexto de abrigos emergenciais. Então, aqui, essa reportagem também no arco dele fala de vários materiais alternativos, tá? Então, aqui, ó, um dos arquitetos que foram precursores, o arquiteto japonês Shigeru Ban, tem explorado o uso do papelão como material construtivo desde 1986, quando começou a testar estruturas temporárias e semipermanentes em tubos de papelão. Desde então, as pesquisas com material o levaram a projetar pavilhões, escolas, abrigos emergenciais, entre outras estruturas feitas a partir desse material. O arquiteto, então, realizou ensaios de força de laboratório e identificou tubos de papelão que resistem até 10 megapascal, né, quando submetidos à compressão de 15 MPa, a flexão. Então, o papelão é um dos elementos mais explorados, o metal também, e as lonas são um dos materiais mais explorados. Mas você vai poder decidir qual material você vai querer utilizar. Aliás, faz parte do seu trabalho desenvolver essa estrutura. E aí, eu vou mostrar aqui para vocês depois um abrigo temporário que foi projetado por Shigeru Ban, que foi construído por arquitetos e estudantes de arquitetura no Equador pós um terremoto que aconteceu em determinada região, tá bom? Vou mostrar aqui para vocês então no roteiro do nosso trabalho e vamos falar sobre ele agora, tá bom? Vamos lá. Bom, qual é a justificativa? Já falei, né, que os fenômenos naturais estão mudando o cotidiano das pessoas dentro do mundo. Então, nesse contexto, um abrigo emergencial tem papel fundamental em minimizar, traumas para as populações afetadas, ok? Algumas vulnerabilidades são muito claras, né, dentro dos fatores, climáticos, socioculturais, fatores econômicos. Então, dá desde a maioria dos desastres naturais até também guerras e outras situações, tá, de desabrigados. Bom, então o nosso objetivo de estudo é se basear nos 3 projetos correlatos que vocês vão estudar dentro da atividade 1, tá bom? Você já compreenderá, então, dentro desse estudo, dessa análise, essa análise faz com que vocês aumentem o repertório de vocês para depois fazer o planejamento desse abrigo temporário. Então, vocês vão estudar programas de necessidades, sistemas construtivos, aspectos sociais que fundamentaram as propostas que vocês estão analisando. E aí, a partir daí, você vai estudar e pesquisar onde você vai querer planejar, ok? Cabe você, aluno, escolher o local que você quer planejar e qual contexto que o seu abrigo temporário vai atender, ok? Então, o projeto, ele é nível de anteprojeto, é um estudo, né, a nível de anteprojeto, porque tem alguns detalhamentos que vocês precisam apresentar. Esse trabalho deve ser apresentado em, no máximo, 3 pranchas A3, ok? Todas as pranchas devem estar em um único arquivo para ser enviado em PDF. Você não é obrigado a fazer nada de uma maneira única de representação. O problema é que você tem que apresentar algumas peças gráficas para mostrar a solução do seu projeto, seja ela feita manualmente ou digitalmente. Você escolhe a metodologia que você vai fazer a sua representação, tá bom? Então você vai precisar mostrar o local que você poderia colocar esse abrigo temporário, em qual situação ele vai precisar, atender. Então, se é uma situação de enchente, de desmoronamento, de chuvas, qual é a região que você vai planejar esse abrigo, tá? E combinando novamente aqui, nós vamos atender um módulo mínimo, pelo menos para 4 pessoas, tá?
Bom, aqui tem um exemplo, né, de um anteprojeto de estudo de um abrigo temporário sobre rodas. Olha que legal, a pessoa planejou um abrigo que pode ser, modificado, transportado, tá. Então aqui ele fez um projeto que atenda no mínimo 4 pessoas, pensou num módulo um pouco maior para atender uma acessibilidade de pessoas com mobilidade reduzida, tá. E aí mostrou qual é o sistema construtivo. Desenvolveu um texto memorial defendendo a sua ideia como você planejou, né, porque você vai desenvolver um projeto com espacialidade, com uma questão estética na sua preocupação, também com um sistema construtivo que atenda aquela região, que também tenha materiais acessíveis para ser montado rapidamente, como está acontecendo lá no Rio Grande do Sul, tá bom? Aqui então um exemplo. Eu coloquei o link aqui para vocês, visualizarem, se quiserem buscar. E também um outro sistema aqui, onde o sistema construtivo foi um pouquinho modificado, tá bom? O que que você deve apresentar? Um memorial breve, onde você vai falar da sua proposta, das relações estéticas no programa de necessidade, da solução espacial, do sistema construtivo, do contexto social que ele está colocado e na região que você está planejando. Você precisa, junto desse memorial, mostrar uma situação esquemática onde indique a localização do seu lote, ok? Precisa apresentar de um módulo habitacional um layout imobiliário com planta baixa com os móveis e também cotas internas, ok? Cortes, 2 cortes esquemáticos, onde tem uma escala humana, objetos, é um corte de estudo, tá bom? Com algumas cotas gerais. Fachada e perspectivas que mostre a questão externa do seu módulo habitacional, principalmente para mostrar a qualidade dos aspectos construtivos e também a qualidade estética do teu projeto. Uma implantação onde você vai colocar a composição dos módulos habitacionais. Se a gente fosse montar a mesma cidade em Canoas, por exemplo, como seria uma disposição desse módulo habitacional que você planejou, tá bom? Dentro do memorial, você vai descrever a tipologia dos materiais construtivos que você vai colocar, tá bom? E aqui você, na implantação, vai mostrar também uma cobertura de como ficaria essa cobertura desse módulo, ok? O trabalho é um trabalho individual, tá? Você vai precisar salvar esse arquivo em um único PDF, colocar o nome do seu arquivo como mapa, projeto de abrigo emergencial, RA e o seu nome. Lembrando que todas as pranchas devem ter o nome do seu trabalho, do seu nome, o seu RA, o nome da disciplina e também o nome da professora, tá bom? E para você finalizar, você precisa, encaminhar via estúdio e qualquer dúvida, a gente tem um Let's Talk na sexta semana do nosso módulo e também dúvidas com o Fale com o Mediador. Para finalizar, eu quero mostrar para vocês o o abrigo temporário que Shigeru Ban planejou, montado lá no Equador, tá bom? Vou compartilhar aqui então a nossa reportagem no Arc dele, que fala dessa parte, certo? Olha bem, então esse é o protótipo de um abrigo temporário projetado por Shigeru Ban e é construído no Equador. Então, por que que ele foi feito no Equador, né? Porque uma região, que é a região de Manabí, no Equador, região que aconteceu um terremoto, um grupo de voluntários, arquitetos e estudantes, resolveram então montar esse módulo de habitação temporário para atender a população que estava sofrendo com essa questão do terremoto. Então olha que legal, é uma estrutura feita em módulos de papelão roliço, tá, encaixados, tá. A sua base, a gente vai olhar aqui uma foto da base. Que foi feita, acho que está lá nas primeiras fotos, só um pouquinho.
que daí eu mostro para vocês. Essas propagandas que aparecem na nossa. Olha bem, a nossa base é feita por caixas de engradados e feitas também com, acho que, uns sacos de areia para ficar uma base mais rígida. Sobre ela a gente tem uma plataforma, né, um painel sobre ela e depois as estruturas de papelão acontecem. Olha que legal os fechamentos. Os fechamentos são feitos em ripas de bambu, tá? E aí vocês conseguem ver a questão estética desse molde. Então não é um projetinho quadradinho lá feito, né, simplesmente para atender a população. Esteticamente ele planejou como que essa água da chuva vai escorrer, né, então fez planos inclinados no telhado, né, para não ficar só dentro de galpões, mas sim também no ambiente externo, tá? Então vocês precisam planejar estruturalmente como que vai ser a disposição aqui internamente, se o meu módulo vai ter banheiro, uma mini copa ou não, vai depender de um espaço externo comunitário, tá? Então essa pessoa, se ela fizer esse abrigo temporário, ela vai ficar temporariamente quanto tempo aí? Quanto tempo o seu módulo de habitacional pode abrigar essas pessoas, tá bom? Aqui esse fechamento, né, de piso, os módulos. Percebem aqui, ó, que o fechamento lateral ele vai até embaixo para a questão também de proteção, conforto térmico, tá? Olha como as estruturas são colocadas e fixadas. Olha que bonito o fechamento interno. Então a pessoa tem, as pessoas que moram ali têm privacidade. Eu acredito que esses módulos de papelão recebam também uma cobertura, uma pintura de proteção para não sofrer, né, com a umidade. Aqui, um visual interno das paredes de bambu, como elas são fixadas. Vocês podem usar esse projeto, olha aqui como que é a base para encaixar o nosso pilar. Esse projeto como na sua análise correlata, tá bom? Aqui, aqui. E olha como são encaixadas as peças. Olha que legal, ele não pensou nas ripinhas da vertical, ele já planejou isso na diagonal. Por que será? Vamos estudar esse projeto também, tá bom? Pessoal, ficamos então por aqui. Agradeço a atenção e qualquer dúvida, envie dúvidas para o nosso mediador. Espero vocês nas nossas aulas, tá bom? Tudo de bom aí.